Olá amigos, estamos começando mais um Alta Velocidade, mais um boletim sobre o Rally Dakar, como prometemos aí. No sábado pela manhã nós tentaremos vir aí todos os dias, eu e Diogo Gomes, que vocês já podem acompanhar aí no quadrinho pequeno para falar aí sobre este rally, que é o maior rally do mundo, uma competição muito legal de se acompanhar. Antes da gente começar, antes de eu chamar Diogo Gomes, já faço aquele pedido todo especial para vocês darem um like aí, é muito importante esse like pra gente, ajuda aí na divulgação. Se puderem divulgar também na sua rede social, nos ajuda bastante, Twitter, Facebook, Google Plus, onde mais você puder compartilhar, grupos de WhatsApp e tudo mais, para ajudar um pouquinho aí na audiência e tudo mais. Isso dá sempre um incentivo a mais pra gente vir aqui diariamente gravar esses boletins. Diogo Gomes, sem mais delonga, seja muito bem-vindo a mais esse dia, né, o segundo dia. E vamos começar a falar da SXS, essa nova categoria, né? Os famosos UTVs que começaram o ano passado no Dakar. A gente meio que falou no nosso programa de abertura, não sabia muito bem o que esperar. E o que a gente viu hoje foi o brasileiro Reinaldo Varela, com o Gugelmin, né, que é o copiloto dele, o navegador, andando muito, né? Fechado com 8 minutos e 59 segundos à frente do segundo colocado. A maior diferença entre o primeiro e o segundo colocado das 5 categorias. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Exatamente. E assim, até como a gente havia falado no programa preview, a uma categoria que é até difícil esperar algo, né? Esperar o que vinha, tentar prever o que vinha. E na primeira especial do dia, da primeira especial do Rally, melhor dizendo, acontecido no sábado, foi muito difícil de ler, podemos dizer, porque muitos pilotos grupos, podemos dizer, que não conhecíamos, e aí nesse segundo dia as coisas começaram a se desenhar um pouco mais. Para os brasileiros foi bom, né, porque é um início aí já bem positivo nesse sentido, porque abre uma vantagem interessante. É muito início do rally ainda, né, são 14 estágios no total, mas é melhor começar bem do que começar para trás, né? Então, foi um início positivo para eles, mas vamos ver o que vai acontecer aí mais para frente. Essa vantagem eu explicaria mais pela questão do equipamento em si, né? No ano passado, quando essa classe estreou em separado, com o nome de UTV, não de SXS, nós já vimos grande diferença entre os competidores, em termos de tempo, ao final do dia, ao final do rally até. Então, essa diferença acho que fica mais por conta do equipamento, características da classe em si. Mas o início dos brasileiros foi muito bom para esse início, principalmente completando esse segundo dia, que foi quando eles abriram a vantagem de fato. Exatamente. Passando para as motos agora, nós falamos aqui também sobre o favoritismo da KTM, que era a montadora ser batida, que a Honda andava muito próximo ali, e que a Yamaha e as outras montadoras, Husqvarna, Checo e as outras, vinham correndo atrás e tudo mais, dificilmente conseguiriam alguma coisa. O que a gente viu hoje foi a Honda vencendo com o Juan Barreta Bosch, né? A gente viu o Yamaha na segunda colocação com o Adrian Van Beveren, né, o francês, e só então aparece a primeira KTM, e nem é, né, com o Matthias Walkner, nem é com o Sunderland, nem é com o Top Price, que eram os dois favoritos. Você acha que é algo a se preocupar ou tá muito cedo para isso? Ainda tem 2 semanas e vamos dar tempo à KTM. Tem muita coisa pela frente, né? Mas é o que eu acabei de falar. Melhor começar bem do que começar sofrendo. A KTM, não vou dizer sofrendo, até porque o Sunderland venceu o primeiro dia, né? Primeiro especial, curtíssimo, mas ainda assim especial. Nesse segundo dia sofreram um pouco mais, ele e o Price principalmente. O Walkner já havia mostrado ser um piloto bem regular e foi, tanto no primeiro quanto no segundo dia, bem regular, e por isso que está ali. Não acho que é questão para se preocupar com relação à KTM agora, né? O ponto positivo é o Juan Barreda andando muito bem, andando muito forte. Foi a 20ª vitória de estágio, né, de especial da carreira dele no Dakar, coisa que mais que ele, só grandes nomes como Marco Mar e o próprio Depress tem, sabe, Peter Hansel. Então, assim, o número marca bastante para um cara que ainda não foi campeão e que sempre teve de Honda, né? Então, vamos ver se é o ano dele. É muito início, mas é um início muito positivo, porque ele começa bem à frente, não só dos companheiros de Honda, mas principalmente dos principais pilotos da KTM. Então, o início é muito positivo para o Juan Barreda. Exatamente, vamos ficar de olho aí nessa briga Honda e KTM, se a Yamaha vai continuar aí aparecendo entre elas, né?
Nos quadriciclos, nós falamos até, né, no nosso preview sobre a esperança de que esse ano fosse melhor, porque o ano passado foi bem ruim a disputa, quase não teve aí realmente uma batalha. E para nossa surpresa, talvez tenha sido a grande batalha do dia, né? Pelo menos o cronômetro mostra isso. E dois pesos pesados, né? Ignacio Casale, o chileno, já vem com 2 títulos no Dakar contra o russo Sergei Karyakin, que foi o campeão do ano passado. Os dois terminaram separados apenas por 43 segundos, muito próximos aí, Diogo Gomes. E a gente vê o Sonic um pouquinho mais atrás e o brasileiro Marcelo Medeiros, 11º, que foi punido, né, no sábado, no primeiro dia, o que fez ele terminar lá atrás, em 37º, conseguiu terminar em 11º. No geral é o 30º, né? Porque a punição ainda está pesando um pouco, mas está tentando aí aos poucos subir na tabela. Vem tentando subir na tabela, vai ser uma tarefa bem difícil, porque a maneira como Casale e Karyakin começaram o rally foi bem como todo mundo estava prevendo, né? Uma briga meio que particular entre eles, e eles começaram dessa maneira, começaram brigando ali segundos, né? Nos 2 dias. Nos 2 dias foram de vitórias do Casale, mas por diferenças muito pequenas, então meio que é um início, mas que pelo menos dá uma impressão do que a gente pode ter aí pra frente, que é esses 2 caras que eram os grandes favoritos desde o início, né, desde antes do início, melhor dizendo, já abrindo agora na frente. Fica a surpresa ou a decepção com relação a alguns pilotos que perderam nesse início por punição ou por problemas, como você já citou, o brasileiro Marcelo Medeiros, o Dutry, o francês, que ano passado liderou grande parte do rally, depois acabou abandonando. Esse ano também teve problemas no início, né? E falar de problemas, falar de punição, quando a gente ainda está na segunda etapa, de um total de 14, então é muito início para já estar sofrendo tanto, sabe? Mas vamos torcer para que eles cheguem. A questão de equipamentos na classe é muito positiva, porque praticamente todos usam Yamaha, então tem meio que uma equiparação ali entre eles, o que abre espaço para uma disputa mais próxima. Vamos torcer para que aconteça isso, mas o grande show que a gente esperou entre Casale e Karyakin até aqui está acontecendo. Nos caminhões, né, deu esperado o russo Eduard Nikolaev, atual campeão, correndo de Kamaz, né, o número 1 aí, o 500, né, porque é diferenciada a numeração, mas como se fosse o número 1 aí, vem defendendo o título. Terminou na frente, venceu com 3 minutos e 25 segundos, né, pro argentino Frederic Vilagre de Iveco. Na terceira posição veio o Tatra, né, do Alès Lopré, o tcheco, então 3 montadoras diferentes nas 3 primeiras colocações. Eu queria só salientar, né, e pontuar, porque ontem o holandês, o Martin van der Brink, correndo de Renault, né, uma 4ª montadora, terminou em segundo. Hoje ele foi 8º, mas era mais ou menos o que a gente esperava, né, e a gente pintava dos caminhões aí, todas as marcas vindo muito fortes, grandes nomes, grandes pilotos, apesar do Nikolaev aí parecer ser um pouquinho favorito em frente aos demais, por já ter 2 títulos e tudo mais, e ter essa experiência, as coisas aí tendem a ser mais disputadas, né? Tomara, tomara. O Nikolaev, ele, claro, é o atual campeão, né? Tá nunca mais, então não tinha como não colocar o cara como um de grandes favoritos desde o início. E ele mostrou bastante isso, andou muito forte. Não liderou ontem, né? No primeiro dia, no sábado, quem liderou foi o Lopré. Da Tatra, porém hoje ele liderou e liderou com certa vantagem, né? Então já começa a abrir um pouquinho. O que me chama a atenção não é nem a questão do Lopré, do Van der Brink, você já citou aí, o Villagra, que estão andando muito bem. Aí, Iveco, enfim, todas essas marcas. São os próprios caminhões da Kamaz, né? Eu até falei no programa preview que ia ficar difícil segurar os Kamaz, 14 vezes vencedores já, né? A marca 14 vezes vencedora já na classe, então é difícil sempre segurar eles. Eles levaram 4 caminhões, um deles, claro, para o Nikolaev. Então seria interessante ver como eles brigariam entre eles. Infelizmente, os outros caminhões da Kamaz tiveram bastante problemas. O segundo colocado, o segundo melhor da Kamaz, né, o primeiro colocado que é o Nikolaev, que é o líder geral da classe. O segundo está lá para a 8ª, 9ª colocação, mais de 40 minutos já atrás. Então, infelizmente, ficaram bastante, sabe? A coisa meio que ficou muito em cima só do Nikolaev. Quando a gente fala em caminhões, a gente fala muito da Kamaz, dominante Kamaz, então ter os outros caminhões já tão atrás, para início, não é o que eu esperava. Eu esperava eles brigando mais próximos, mas
Vamos torcer para que os outros caminhões aí das marcas diferentes, como você citou, consigam se equiparar ali, brigar com o Nikolaev até o fim, que foi o que aconteceu no ano passado, não com marcas diferentes, eram dois Kamaz, era o Sotnikov e o Nikolaev, mas eles chegaram no final brigando ali apertado até o último dia, penúltimo dia, então foi mais interessante de ver. Tomara que esse ano seja assim também. E pra gente fechar, nos carros, né, deu o esperado domínio total da Peugeot, os 3 carros da montadora nas 3 primeiras posições, né, o quarto do Carlos Sainz também estava até bem, até metade do rally mais ou menos, aí teve alguns problemas e terminou um pouco mais atrás, mas Ciro Depré na primeira posição, Stefano Peter Hansel na segunda, Loeb na terceira posição, e o Sainz também não terminou tão atrás assim não. Foi razoavelmente bem também. Então, sexto colocado, né? Eu estou confirmando aqui o Carlos Sainz. Então a Peugeot mostrando que veio. E Nasser Al-Attiyah, por algum motivo, resolveu vencer ontem a corrida e teve que puxar hoje, né, o pelotão e acabou perdendo tempo. O Nani Roma teve problema também, terminou um pouquinho mais atrás, é o espanhol da Mini, foi o 13º colocado. Então aí atrás das Peugeots, né, nós tivemos o De Villiers de Toyota, né, terminou na 4ª colocação, e o Terra Nova de Mini em 5º. Foram os que tentaram aí se meter entre os Peugeots, mas começaram com a corda toda, Diogo, e eu acho que a previsão aí pra gente não é das melhores, né? Tomara pelo menos que eles briguem entre eles, porque eu acho difícil a gente ver Toyota e Mini acompanhando esses Peugeot a partir da segunda semana. A Toyota já tomou algumas porradas fortes, né? O De Villiers, apesar de estar bem, não é aquele ritmo para vencer, eu diria, pelo menos não mostrou nesse início. O Al-Attiyah andou muito bem no primeiro estágio, liderou, como você falou, assim como já havia feito no ano passado, mas para esse segundo dia já caiu bastante. Pelo menos ele continua vivo, né? Porque no segundo estágio do ano passado foi quando ele sofreu um acidente, destruiu a traseira do carro e acabou abandonando. Ele tá vivo, vamos ver como ele performa aí nos próximos estágios. Mas a Peugeot, no primeiro estágio de fato, né, o primeiro estágio valendo, a Peugeot tomou a frente e dominou com certa facilidade do grupo de carros ali. O Sainz teve 2 pneus furados. Primeiro teve o pneu, parou, corrigiu, depois teve outro pneu, teve que parar de novo, então perdeu bastante tempo, mas mesmo assim não está tão longe. Loeb e Peter Hansel andando muito bem, e lá na frente o Desprez dominou completamente, liderou em todos os pontos de controle, enfim, foi uma vitória até fácil, eu diria, da parte dele. Então, a Peugeot botou o pé e meio que chamou para si, né? Vale destacar nessa categoria ainda além do Roma, que você falou, da Mini, que sofreu um pouco, o Bryce Menzies é um americano, já bem conhecido, que está estreando no Dakar esse ano, mas que já tem toda uma expectativa em cima dele, estava com um dos novos bugs da Mini, patrocinado pela Red Bull, enfim, equipe de fábrica da Mini, como eu citei, e acabou abandonando já hoje, já vai sair do Dakar, porque o carro ficou completamente destruído ainda no início da especial do dia, segundo dia apenas, ele já sofreu um acidente e enfim, destruiu o bug, vai ter que abandonar. Parece, ainda não está confirmado, mas parece que o copiloto dele sofreu alguma fratura no pé, algo parecido. Essas informações não foram confirmadas ainda, nos próximos dias a gente pode até trazer mais detalhes, mas enfim, o Dakar começa a pegar pesado não só com os novatos, mas com todos os competidores em geral. Isso, Dakar é implacável, né? Nas motos já tivemos 2 abandonos, então as coisas. Alguns competidores já começam a ficar pelo caminho logo no início. Nesse segundo dia que nós acabamos de falar, né? Foi um laço, né? Eles largaram de Pisco e retornaram a Pisco. E para segunda-feira, terceiro estágio, eles vão de Pisco a San Juan de Marcona, ainda no território peruano. Foi este, então, o nosso segundo boletim do Dakar para o YouTube, né, no Alta Velocidade, que é o videocast do podcast Café com Velocidade. Então espero que tenham gostado e fica novamente o pedido aí na ajuda de vocês na divulgação, sendo dando like aqui, sendo compartilhando nas suas redes sociais. Um abraço e a gente volta na segunda-feira à noite com o boletim do terceiro dia. Até lá!